Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos iniciando uma série de estudos sobre a verdade. Não apenas a verdade, mas a verdade presente. Amado irmão, amada irmã, esperamos que você entenda que neste momento Deus está chamando pessoas de várias denominações, de várias igrejas, para que possam aceitar verdades que foram há muito tempo sepultadas sobre o erro de Babilônia. O catolicismo, a Babilônia moderna, tem ensinado ao mundo uma série de doutrinas erradas e Deus agora quer retirar essas doutrinas erradas do coração do seu povo para ter de fato um povo que conhece a verdade para que possa ser liberto dela. Por isso, nós estamos convidando você a estudar conosco a partir de hoje estas doutrinas. Não imagine no seu coração que você não tem, embora esteja em outra igreja que não seja católica, quem sabe você da assembleia, da congregação, mesmo adventista, enfim, não importa. Nós somos o resultado ainda de anos e anos de império católico no nosso país. Lembre-se que nós somos a maior nação católica do mundo e por 1260 anos, que foi o período da Inquisição, a Igreja Católica criou muitas doutrinas, muitos dogmas e nós que fazemos parte dessas outras igrejas, infelizmente, também fomos contaminados por essas doutrinas. Por isso, nós queremos trazer hoje de forma bastante rápida alguns temas que são frutos dessas doutrinas babilônicas para que você estude, para que você busque, para que você questione e seja de fato um desses soldados anônimos que Cristo está trazendo para formar uma igreja de fato sem absolutamente nada de babilônica. Lembre que Apocalipse 14, numa das mensagens supremas, e Apocalipse 18, uma das mensagens mais importantes para esta época, mostra que nós devemos sair de Babilônia. E sair de Babilônia é também sair de todo o estado babilônico, de todo o estado de ensinos romanistas que estão ainda no nosso coração. Então, eu convido você a estudar conosco, convido você a acessar o nosso site www.averdadesobreofim.com.br para que você possa inclusive questionar, ver outros materiais, perguntar. Você pode nos ligar se preferir com seus questionamentos 041 3625 2802 ou pode simplesmente nos mandar um e-mail se preferir, contato@averdadesobreofim.com.br. Será um prazer poder ajudá-lo nas suas dúvidas. Vamos iniciar, obviamente, você pode pegar a sua Bíblia para poder acompanhar os textos. Vamos iniciar com um assunto bastante polêmico no meio pentecostal e mesmo em algumas classes evangélicas, o chamado dom de línguas. Uma das bases que você pode ter para poder sempre aprender sobre as coisas de Deus com relativa segurança, claro, em primeiro lugar a Bíblia, meu amado irmão e minha amada irmã. Sem a Bíblia você não tem chance de sobreviver aos enganos do inimigo, mas procure colocar sempre o amor de Deus à frente dos seus estudos. Em tudo que você estuda, esqueça por um momento a teologia, esqueça por um momento a didática do ensino e pura e simplesmente pergunte a você mesmo: como Deus se revela em amor através deste ensino? Desta ou desta forma? Sempre haverá o engano do inimigo tentando ser colocado no nosso coração. E mais,
Lembre-se que o inimigo também não ensina uma mentira pura e simples. Ele toma a verdade de Deus e nesta verdade de Deus ele cria um engano. Então ele não diz para você não leia a Bíblia. Ele simplesmente cria uma versão da Bíblia para você. Pastores hoje abrem a Bíblia e ensinam doutrinas errôneas. Na época de Cristo era assim e hoje não é diferente. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre o chamado dom de línguas, verificando o que, por que e como ele aconteceu. No capítulo 11 do livro de Gênesis, veja o que nós encontramos no versículo 1. Em toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Falava-se a mesma língua da mesma maneira. No versículo 6, nós encontramos o seguinte: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O povo agora, falando uma só língua, estava unido num propósito: esquecer as coisas de Deus. E iniciaram exatamente nisso, criando a Torre de Babel, o que nós entendemos hoje por Babilônia também. A Babilônia física deu lugar à Babilônia espiritual de hoje. E tudo que aquela Babilônia no passado quis fazer, a Babilônia de hoje está tentando fazer também. Queriam criar um reino único, com uma mesma língua, com uma mesma fala, né? E havia isso, e era o propósito de Deus no princípio que houvesse a mesma língua, mas para que se pudesse levar o evangelho, para que se pudesse conhecer as coisas de Deus. Infelizmente o pecado vem, Deus agora precisa confundir eles, precisa fazer com que eles não se entendam mais, e vejam então o que acontece. Versículo 7: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Amado irmão, amada irmã, entenda, não era o propósito de Deus que houvessem muitas línguas. Infelizmente, como dissemos, a Torre de Babel começa a ser construída sobre princípios errados, sobre erros, como hoje nós vemos esses erros todos. E um dos princípios básicos para que você entenda: Deus havia dito que não mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Era uma promessa. Colocou inclusive o arco-íris para que as pessoas vissem e pudessem, olhando o arco-íris, acreditar em Deus. Eles disseram: não. Nós não acreditamos em Deus. Nós vamos construir uma torre tão alta que possamos fugir das águas do dilúvio quando vierem. Ou seja, a Torre de Babel tinha um princípio base na sua construção. Era o desacreditar as coisas de Deus, desacreditar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, havia o engano de si, que é o que se faz hoje também, porque nada há de novo debaixo do sol, de que, nós vamos construir uma torre tão alta que possamos alcançar a Deus. Nós vamos chegar e vamos poder falar com Ele, porque vamos estar mais perto dEle. Note, o engano é isso: pega-se uma coisa de Deus, mistura-se o propósito, como se aquilo fosse um bom propósito, mas completamente fora dos ensinos de Deus. Ou seja, eu quero chegar mais perto de Deus, mas quero chegar mais perto de Deus ensinando o erro, que é o que se fazia, né? Queremos chegar mais perto de Deus, mas não acreditamos nele, então vamos fazer a torre tão alta que possamos pelo menos escapar das águas do dilúvio. Deus então confunde as línguas e finalmente, como não se entendia mais, começa agora, obviamente, o povo a se espalhar e a Torre de Babel, ela é abandonada. Agora, embora houvessem abandonado a Torre de Babel naquele então, o propósito babilônico continua e continua inclusive hoje mais forte do que nunca. Por isso nós vemos o livro de Apocalipse falando, no capítulo 14 principalmente: sai dela, povo meu. Capítulo 18 de Apocalipse mostrando que nós precisamos sair de Babilônia, precisamos deixar de lado essas doutrinas erradas. Então, nós aqui, entendendo que era o propósito de Deus que houvesse uma só língua, mas houvesse uma só língua para que a verdade de Deus pudesse chegar a todos os povos, à medida que esses povos cresciam. Como o pecado faz esse trabalho, Deus agora
tem que fazer com que estas línguas agora sejam diferenciadas para que ele possa cumprir o propósito dele, uma vez que ele sabe, ele conhece o futuro e sabe o que ele é capaz de fazer. E para resolver o problema agora que foi criado pelo pecado, ou seja, pelo pecado como consequência, Deus tem que confundir as línguas, nascem as várias nações e não vamos nem olhar ao passado como isso aconteceu, basta você ver hoje, aqui no Brasil nós falamos português, os ingleses falam inglês, obviamente, os franceses falam francês, os alemães falam alemão, os nossos vizinhos aqui argentinos falam espanhol e assim vai. Como Deus vai resolver o problema criado pelo pecado quando ele precisou, por amor ao homem, confundir essas línguas para que o pecado não fosse esparramado de forma tão rápida e tão virulenta? Notem o que diz o livro de Atos no capítulo 2. Vamos ao livro de Atos, capítulo 2, e vamos entender como foi que Deus resolveu este problema. Atos 2, 1, vamos ler até o versículo 13. Diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. O que foi visto? Atenção, línguas repartidas, não foi uma língua, e foram línguas repartidas, mostrando exatamente a pluralidade. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Note esse ponto também. Começaram a falar em outras línguas. Por quê? O mundo já falava diversas línguas. Era necessário que o evangelho agora chegasse. Deus então coloca sobre os seus discípulos a capacidade de falar outras línguas, mas veja como, inclusive. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vejam agora o propósito, irmãos. Para que foi dado esse dom de línguas e como foi dado? E em Jerusalém estavam habitando, muita atenção agora, estavam habitando judeus, varões religiosos, ou seja, em primeiro lugar, pessoas cristãs, pessoas que queriam realmente conhecer as coisas de Deus, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Muita atenção nisso. Não era uma língua estranha, não era, muito pelo contrário. Eles estavam ouvindo cada um na sua própria língua. O alemão ouvia o alemão, o francês ouvia o francês, o italiano ouvia o italiano. Agora, notem, prestem bastante atenção nesses detalhes para que você não seja levado por esses ventos de doutrina. Note só o seguinte, nós tínhamos 12 discípulos. Vamos ver aqui, o que diz no versículo 8. Vejam, 12 discípulos. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles dizem, mas são todos galileus, esses 12 discípulos são galileus. Como é que nós ouvimos na nossa própria língua? Note agora, versículo 9. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, 10. Egito, Líbia, forasteiros romanos, cretenses, árabes. Só aqui nós já temos 14 línguas, só aqui, 14. Como poderiam 12 discípulos, mesmo que cada um falasse uma língua, não atingiriam os 14? O que estava acontecendo aqui? Os discípulos estavam falando na sua língua materna, mas cada um ouvia na sua própria língua. Isso é dom de línguas. Isso é um Deus de amor que busca o homem onde o homem precisa ser alcançado. Estavam ali pessoas que não entendiam a língua dos judeus. Estavam ali pessoas de todas as partes do mundo. Elas precisavam ouvir o evangelho. E agora os discípulos passam a falar em línguas. Mas entenda-se como isto ocorria.
cada um ouvindo na sua própria língua. Não é como você ir na igreja. Imagine hoje, eu, como um brasileiro, vou a uma igreja e alguém começa a falar uma língua estranha. Não há absolutamente nenhum propósito da parte de Deus nisso. Deus não pode operar assim. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. A forma de Deus operar é a mesma. O inimigo é que tomou um dom de línguas maravilhoso de Deus e transformou isso num engano para que as pessoas imaginassem hoje que esse é o principal dom. E hoje as várias igrejas entendem que se você não tem o dom de línguas, você não foi ainda assinalado com o selo do Espírito de Deus. Isso é um engano. Pessoas que não recebem este dom, entre aspas, acabam se machucando e imaginam que estão sendo rejeitadas. Porém, eu quero encerrar este pequeno tópico deixando para você mais 2 versículos para que você estude. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios 12, 10. Veja o que diz o texto. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro a fé, a outro os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas. Como é que é? Diz o texto que a outro é dado a variedade de línguas. Marque isso na sua Bíblia. Não é uma língua estranha. A outro é dado a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Por isso o apóstolo Paulo agora vai encerrar esse assunto de forma brilhante pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 14, 1 a 5. Veja o que diz. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha, e língua estranha agora, dentro do contexto bíblico, o que fala o alemão aqui, se ele vier, um pregador que fala inglês ou alemão, o que fala uma língua estranha, que para nós é estranha, que não entendemos o alemão, o inglês, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Claro, se ele vem e fala o inglês, ele vai se edificar a si mesmo, porque nós não estamos entendendo. Só ele vai se edificar, por quê? Porque mesmo quando você fala das coisas de Deus, você está sendo edificado. Agora note como ele encerra. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, ou outras línguas, porque Paulo falava várias línguas. Eu quero que vocês falem outras línguas, porque aí vocês podem ir para outros países e pregar também a mensagem de Deus. Então eu quero que vocês falem outras línguas. Mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Olha que absurdo. Nós hoje sabemos, pelo que está escrito na Bíblia, que o que profetiza é maior do que o que fala línguas. No entanto, as igrejas colocam o dom de línguas como um selo. E as profecias de Deus, o Apocalipse, Daniel, Isaías, Oséias, Malaquias, completamente esquecidas. Os pastores não entendem o Apocalipse, nada. Quando arriscam falar do Apocalipse, falam coisas tão absurdas que nem vale a pena mencionar aqui. E o apóstolo Paulo está dizendo, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Interpretar o quê? Se é uma língua estranha, não tem como interpretar. Mas se é uma língua estranha no sentido do que a Bíblia ensina, ou seja, a pessoa está falando em inglês, e existe quem está interpretando, a igreja toda é edificada. Até porque essa pessoa, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, recebeu uma luz fantástica sobre uma determinada profecia. Ela vem e vai usar agora
né, o dom de línguas que tem, se ela sabe falar o português, e vai pregar diretamente a nós. Se não, ela vai falar para nós, mas nós vamos precisar de pessoa que interprete. Isto é, amado irmão, amada irmã, o dom de línguas. Eu acredito que você poderá ter perguntas sobre o assunto. Fique à vontade, nós estamos à sua disposição. Há muitos outros textos que falam do assunto, mas por enquanto, fique com este, na graça do Senhor Jesus. Amém.